Uma boa noite para todos e todas. Nós estamos hoje na segunda fase do nosso estudo Conversando com Deus. A proposta desse mês, devido a ser o mês da reforma, é estudarmos nessas quartas-feiras os pilares da reforma. Semana passada nós já estudamos um dos pilares com o pastor Geraldo, o pastor convidado. Hoje nós vamos estudar o segundo pilar, que fala sobre a fé. E quem é convidado entre nós para trazer esse tema é o pastor Carlos Miller, atualmente reside em Brasília, e depois ele vai fazer a sua devida apresentação. Eu gostaria de acolher todos vocês que estão aqui nos acompanhando, tanto pelo Meet quanto também pela plataforma do YouTube. Quero acolher vocês com as palavras da senha do dia. Hoje, dia 14, quarta-feira. A primeira senha, ela nos traz palavras de Eclesiastes 12, 13, que dizem: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E a segunda senha é de Atos 10, 34 e 35. Pedro disse: agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Que possamos iniciar este momento na graça e na presença do Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o pastor Carlos, ele faz então a sua devida apresentação e nos traz o tema. Bem-vindo, pastor Carlos. Muito obrigado, pastor Luciano, pelo convite. Boa noite a vocês que dialogam, insistem e perseveram na causa do Evangelho, especialmente nesse mês de outubro. Carlos Müller, estou assim no final de carreira, estive nas comunidades de Santo Amaro, depois Salvador, Campinas, em Nürnberg, na Alemanha, em Brasília. Por último, então, como pastor sinodal aqui no Sínodo Brasil Central e na vice-presidência da igreja por 8 anos. E tive um tempo a pedido da comunidade de Curitiba, na Igreja de Cristo. Sou casado com a Cláudia, temos 3 filhos dispersos pelo mundo, um na Alemanha, outro na Suíça, e o Matias aqui em Brasília. E temos uma situação muito particular. Todos os netos nasceram longe e não puderam acompanhar. E a neta que nasceu aqui em Brasília, a Iris, no dia 28 de maio, a gente não pode pegar no colo por causa das precauções em relação aí ao Covid, a pandemia. Eu gostaria, então, de iniciar falando sobre igreja sempre em reforma, somente a fé. Eu diria que acionasse o primeiro... Passa? Segue? Somente a fé. E eu gostaria de fazer no início o escopo daquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu faço com uma frase de Lutero. Assim como o fogo sempre produz calor e fumaça, também a fé sempre vem acompanhada do amor. Segue? Fé não é a ilusão e o sonho humano, é uma obra divina. Assim testemunha Hebreus, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Segue? Eu gostaria de destacar em Jesus, dentre muitas passagens onde ele está no centro das atenções, 2 passagens. A primeira é lá do Evangelho de Marcos: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. É aquela cena, aquela realidade de uma mulher que durante 12 anos sofreu com hemorragia, em diversos médicos esteve, gastou muito dinheiro, e agora ela tem diante de si e pede a Jesus, e Jesus culmina a cena dizendo: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre. Interessante que Lutero, eu coloquei ali em alemão, mas eu traduzo, Lutero não fala salvou, ele fala
a tua fé te fez sadia. E a segunda passagem, homem de pequena fé, por que duvidaste? É aquela cena onde, após Jesus andar sobre as ondas, Pedro também pede para ele ir, e ele é tomado de medo e não vai, e Jesus então reage, homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí a pergunta a nós, a quantas anda a nossa fé? Segue. Eu não sei, eu gosto de cantar. Se vocês quiserem cantar junto comigo, podem cantar. Espírito, verdade, em nós vem habitar, difunde claridade, o mal vem afastar. Derrama em nossa mente do santo fogo ardor, e todos fielmente confessem ser Senhor. Segue. Logo vem à mente o apóstolo Paulo: o justo viverá por fé. Quem é aceito por Deus viverá por meio da fé. Segue. Paulo diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Lutero teve, por causa da compreensão filosófica, dificuldades com a expressão justiça de Deus. Pois aprendeu ali na questão filosófica que Deus, sendo justo, castiga os pecadores. Meditando, porém, dia e noite, descobriu que a justiça de Deus é revelada em Jesus Cristo. A nova justiça, a vida. Aí a pergunta, lei, e aí tinha no grupo religioso daquela época, um grupo que era estritamente observador da lei, obras. Se vocês analisam, por exemplo, obras daquela época, tinha lá a imagem do manto de Maria, até o pé, porque buscava-se proteção, buscava-se guarida sob o manto de Maria, de medo do castigo de Deus. Ou a fé. Segue. Lutero entendeu que nada podemos fazer para sermos salvos. Seremos salvos ao aceitar pela fé, fé que é uma dádiva de Deus. Que Cristo fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Resumindo, Cristo é Deus por mim. Isto é, nossas obras não nos reconciliam com Deus, nem alcançam a graça, mas isso sucede unicamente pela fé. Somente a fé, o tema desta noite, que motiva a reflexão nesse mês de outubro, mês para nós da Reforma. E essa descoberta mudou a vida de Lutero. Segue. Nada de eu fiz por merecer, ou afinal eu mereço. Embora tenhamos hoje no país uma discussão sobre a meritocracia, sobre a questão do pagamento a quem tem bastante produtividade, não é aqui que encontra guarida essa tese. Quem se acha capaz de agradar a Deus através de suas obras, pretendendo merecer a graça de Deus, essa pessoa despreza Cristo, procura um caminho próprio para Deus. E isto é contrário ao Evangelho. Mesmo assim, é bom lembrar. Segue. Vocês certamente já ouviram ou até leram Ansel Grün. Ele fala que confiança é um aspecto da fé. E na teologia católica é feita uma diferenciação entre como eu creio e o que eu creio. E nós, luteranos, com a palavra fidúcia, que vem do latim, confiança, fé que confia. Como um arriscar-se a confiar no Deus que ressuscita mortos. E chega a fé verdadeira, quem pode dizer, por mim, por nós. Ele trilha o caminho de Jesus
e trilha o caminho do evangelho. Segue. A pessoa que pela fé, pela confiança que Cristo a justificou, isto é, a absolveu de toda a culpa, absolveu os seus pecados, ele concedeu o perdão. Eu lembro aqui que na época da reforma, o desencadeador, a rigor, da questão das indulgências era a penitência. Ao comprar as indulgências, eu era dispensado de fazer a penitência, a lição de casa para quem pecou. Pode dizer, com o povo de Deus, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Tenha consciência em paz, quem crê nesse Deus. Segue. Paulo Esperatos, ele definiu de maneira muito acertada. Também é um hino da nossa igreja. Chegou a nós a salvação, por graça e por bondade. As obras não nos salvarão de nossa iniquidade. A fé contempla só Jesus, o qual por nós morreu na cruz. O mediador é ele. Somente a fé. Segue. Lutero disse que um cristão deve fazer poucas palavras e muitas ações. Tiago também lembra que uma fé sem obras é morta. A cruz é o que Deus revelou a seu respeito aos seres humanos. Por isso, a minha pergunta no início, né, ao pastor Luciano, da questão da cruz. Ela é todo o evangelho resumido naquilo que Deus faz por nós e nos convida a crer nele, Pai, Filho e Espírito Santo. Julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mas isso não nos deveria pensar ou levar a admitir que a fé dispensa obras. Não, a fé leva às obras. Obras de gratidão, obras de compromisso, obras que cheguem ao nosso próximo e o ajudem em todos os pontos da sua vida. Segue. O caminho da paz é o caminho da cruz. O próprio Deus está oculto sob a cruz. Razão porque paz só pode ser encontrada sob cruz e sofrimento. E disso nós temos diversos exemplos na situação atual na qual nós estamos vivendo. Efésios diz porque ele, Cristo, é a nossa paz. Retira Cristo das Escrituras e o que ainda encontrarás nelas? Uma pergunta que é feita para nós também. Segue. Certamente ouviram, leram a respeito do aniversário de 20 anos da assinatura da declaração do artigo da justificação. No artigo da justificação, então, estão resumidos todos os outros artigos da nossa fé. Por isso, segue. Segue. Por isso, no artigo da justificação, a igreja permanece ou cai. Eu lembro aqui o folder que foi confeccionado na época, quando foi dedicada, inaugurada, a Clínica de Prevenção no Lar Luterano Belém. E lá foi objeto de reflexão no presbitério, lá tinha no folder exatamente esse versículo de 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Segue. Aqui a foto, quando tínhamos ainda cabelos e não eram tão brancos. Pessoas que naquela época, irmãos e irmãs, inclusive quem já nos antecipou na morte, né? É uma foto da inauguração da Clínica de Prevenção do Lar Luterano Belém. Nós amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. Então, a fé leva-nos a crer em Deus, mas concomitantemente também
leva-nos a amar o próximo e ajudá-lo nos assuntos do corpo e da alma. Segue. No filme Lutero, um homem que teve a visão que mudou o mundo, que foi lá em 2003, Casablanca Filmes, tem uma cena onde Lutero corta a corda de um jovem que se enforcou, portanto, cometeu suicídio. Era não bem-vinda essa cena, porque não que podia ser sepultado para não incomodar a paz dos demais. Na concepção da época, um suicida não podia ser enterrado no cemitério por ter cometido um pecado. E nós temos casos também na história da nossa igreja, no Brasil, onde pastores não foram realizar o sepultamento ou acompanhar a família, os vivos, portanto, em pessoas que se suicidaram. E aí vem a pergunta, os historiadores, certamente o doutor Lauri vai confirmar isso, os historiadores não acreditam que tenha havido essa cena, mas essa cena mostra como, para Lutero, Deus misericordioso distingue a cidadania terrestre e a cidadania celestial. Faz parte da dignidade humana sepultar, enterrar. Porque o Deus misericordioso cabe o julgamento, e não a nós, que aqui continuamos a viver. É a pergunta básica de Lutero: como eu posso alcançar um Deus misericordioso? Ou seja, um Deus que me acolha, que me justifique. Segue. Ou seja, ter como verdadeiro, como orientação de sentido, como confiança em Deus, estar de acordo com Deus. Encontrei na preparação para hoje à noite essa frase: a fé dá razão a Deus em relação à sentença de morte promulgada sobre nós e aceita, confiante na palavra, a absolvição que Deus nos oferece. Muitos acham que o contrário de medo é coragem. O contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a fé. Segue. A gente não perde a nossa fé, disse Bernanos, né? Ela apenas cessa de dar forma e contornos à nossa vida. Assim também com relação à bênção de Deus, que recebemos por ocasião do nosso batismo. Ela é como o quê? Por cima das nuvens. E as nuvens representando as nossas dificuldades, as nossas crises. E o sol quer irromper, furar as nuvens e nos atingir. Deus não retira a sua bênção quando nele cremos. Nós que nos afastamos dele por diversos motivos na vida. Por isso que nós falamos, às vezes, em crise na fé. Segue. Eu queria trazer 2 exemplos aqui, muito claros nesse sentido. Jesus cura o filho de um funcionário público. Está lá em João. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava morrendo. E aí a gente vê como surge fé, o início da fé. Segue? Assim pode ter início a fé, com um desejo íntimo, com um pedido expresso e manifesto. Às vezes até, como diz lá em Êxodo, um clamor. Poucas palavras são necessárias, nas quais repousa toda a confiança, minha esperança, todo amor, meu mundo, minha vida. E aí, a comunhão, a igreja, é uma ajuda, que acolhe, que é tipo de hospital, que trata todos os pecados do corpo, da alma e do espírito. Essa frase certamente também é conhecida. Graças a Deus, uma criança de 7 anos sabe o que é igreja. Um rebanho que ouve a voz do seu pastor. Rebanho que crê na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Segue. Caná ficava 30 quilômetros de Cafarnaum. E lá aparece o nome de Manaém. Em Atos 13, vocês encontram isso.
ele é um colasso de Herodes. E colasso significa mamar no mesmo seio, tendo mães diferentes, como irmãos de criação. Eu tive um irmão de criação. A minha mãe tinha leite suficiente e pôde amamentar um irmão lá da cidade do Montemor. Manaém se torna líder da igreja e seu irmão mau, perverso. Manaém vai até Jesus para pedir ajuda e ele insiste. E aí vem outra característica da fé. A fé é perseverante. Senhor, desce antes que meu filho morra. Senhor, desce antes que meu filho morra. Segue. E a resposta ríspida de Jesus muda o foco dessa cena, do assunto para a pessoa de Jesus. Isto é, ver para crer. Vocês conhecem esse ditado popular. Nós queremos primeiro ver milagres e depois crer. A sequência aqui é decididamente ao contrário. E isso 3 vezes. Jesus diz, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Só crereis diante de sinais? Reage Jesus, segue. Vinde e vedes, que escreve o evangelista João. Primeira manifestação, a aflição desperta a fé através do ouvir. Versículo 47. Segunda, a palavra de Jesus o purifica. Terceira, ajuda, conclui, encerra um processo. Quarta, a fé viva, contagia, granjeia adeptos. E creu ele e toda a sua casa, diz lá no Evangelho. E Jesus, fala a Hebreus, é o autor e consumador da fé. Ou seja, nós temos aqui etapas da fé. Da fé circunstancial para a fé salvífica. Segue. Para que alcançássemos tal fé, Deus foi bondoso e instituiu o ministério da pregação. Deu-nos o evangelho e os sacramentos, meios pelos quais ele nos dá o Espírito Santo. E esse seu Espírito faz nascer a fé naqueles que ouvem o evangelho, e isto onde e quando lhe aprouver. Assim, testemunharam os nossos irmãos protestantes lá de 1530, na Confissão de Augsburgo, onde estava em dúvida, mas afinal de contas, o que vocês creem? Talvez essa pergunta cabe também a nós hoje. O que vocês, evangélicos de confissão luterana, creem? A fé vem pela pregação. Segue. Um outro exemplo, capítulo 7 do evangelista Marcos, a cura de um surdo e gago. Esse milagre Jesus faz em 7 atos, eu diria, comunicativos. E apenas o último ato era a palavra. Antes foram expressões corporais. O que nós estamos experimentando agora, nós quase com essa questão remota, nós não conseguimos ver mais a pessoa se expressando através do corpo. A gente, via de regra, vê o rosto. Recentemente, aliás, uma psicanalista descobriu que a paciente dela tocava violoncelo porque viu atrás dela o aconselhamento, o violoncelo dessa sua paciente. Então, veja bem, primeiro, Jesus tira ele da multidão, coloca de lado, quase que como Jesus diz, nós não queremos espetáculos da fé, o que acontece muito no Brasil hoje. Segundo, ele coloca os dedos nos ouvidos. Terceiro, surge um elemento fisiológico, a saliva. Quarto, ele toca a língua. Quinto, ele ergue os olhos ao céu. Crer é risco, é colocar toda a nossa confiança em Jesus Cristo. Segue. E sexto, suspirou. E sétimo, ele diz efatá. Significa abre-te. Estamos diante, portanto, de um processo de comunicação com uma múltipla dimensão da vida. A vida é multifacetária. E uma comunhão com a realidade. O lugar vivencial. Realidade que apenas com a palavra não é compreensível.
Os ouvidos apreendem a palavra e o coração crê nela. A língua confessa a palavra crida no coração. Aqui Cristo se dedica especialmente a 2 órgãos, ouvidos e língua. Segue? Diante do quadro atual que vivemos, comunicação acontece através de imagens, ações, gestos, palavras, som, cheiro, através de tudo o que eles veem, ouvem e sentem. E aí a pergunta: como comunicar a fé? Como anunciar o evangelho para que as pessoas venham a crer nesse Jesus e não nessas coisas colaterais, eu quase que diria atravessadoras da fé genuína e verdadeira, como os luteranos afirmam e enfatizam. Segue? Numa noite tem início na casa de uma família um incêndio. Enquanto as chamas do fogo invadem a casa, pais e filhos correm para fora da casa. Desconsolados, contemplam eles, agora do lado de fora de sua antiga casa, o espetáculo do fogo. Confiança inteira, exclusivamente para Deus e mais ninguém, isto é fé. Vejam, segue. De repente, eles notam que o filho caçula da família, de 5 anos de idade, não está entre eles. Ele, ao irromper das chamas, engatinhou para o andar superior, fugindo do fogo. Essa família olha um para o outro, segue. A criança enxerga apenas a fumaça e as chamas. Ela ouve, porém, a voz de seu pai e responde: Pai, eu não te vejo. O pai reitera a ordem e diz: mas eu estou te enxergando e isto basta, pule. A criança pulou, caiu sã e salva nos braços de seu pai, que a tinha acolhido. Isto é fé. Atirar-se nos braços de Deus para que ele cuide de nós. Segue? Para nós, esse centro da fé é o artigo da justificação, ou da justiça da fé. A rocha única, sólida, sobre a qual repousa toda a igreja. O artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Não é fácil de entender. O justo viverá por fé. Mas que tipo de fé? Lutero, na sua época, reencontrou esse centro, visto que a história da igreja cristã mostra que ele, frequentemente, o centro da fé, foi perdido. A gente faz um, assim chamado exame, como é que chama esse exame do coração? Um cardiograma, eletrocardiograma, né? Então a gente vê no eletrocardiograma da igreja, muitas vezes ela desce e sobe. A reforma foi o momento em que subiu, ou seja, estava redescobrindo, desengavetando o evangelho. A fé tem um centro. Segue? A cristandade, desde sempre, tem expressado sua fé em confissões formuladas, que nos ajudam hoje em dia a decorar. Por exemplo, os credos apostólico, niceno e atanasiano. E o fez a partir das primeiras tensões surgidas com a proclamação da igreja. A confissão não quis eliminar as tensões, mas testemunhar a sua fé diante de falsas doutrinas e heresias. E sabemos, cada tempo as tem. Confessar a fé em Cristo, Senhor dos senhores, louvar a Cristo e honrar. Segue? Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A tradução ecumênica da Bíblia diz assim: estais sempre dispostos a justificar vossa esperança perante aqueles que dela vos pedem conta. Eu quero dizer com isso, nós, como igreja evangélica de confissão luterana, temos um mandato de explicar e dizer da razão da esperança que há em nós. Um diário paulista, num artigo, escreveu recentemente, esqueçam
esqueçam Stefan Zweig, o Brasil, o país do futuro. A igreja é chamada para aqui testemunhar onde ela coloca a sua esperança. O apóstolo exorta a comunidade, segue. No ano 325, padres conciliares se reuniram em Niceia e designaram pela primeira vez uma decisão de fé. Ou seja, a fé também se expressa para o coletivo. Ela não é fé individualizada, ela é fé coletiva. Em sua situação histórica, naquela época, expressaram autenticamente a sua fé, conteúdo da doutrina cristã. Em 1530, já citado aqui, a Confissão de Augsburgo, uma decisão de fé. Segue? E por último, eu gostaria de lembrar que Lutero também expressou, resumiu a sua teologia com a cruz de Lutero. Essa cruz de Lutero eu tenho aqui em madeira, e ela parte da cruz preta, lembra a fé no crucificado. A fé está no coração e traz bem-aventurança. A fé no Cristo crucificado é o ponto central e o que salva. E um coração vermelho. Cor de sangue, cor da vida, pois quem crê tem vida. A rosa branca. A fé traz consolo e paz, porque branco é cor dos espíritos e dos anjos. E um fundo azul. Por que o fundo azul? A rosa está sobre o céu azul, porque a paz e a alegria vêm do céu. E ao redor, o anel dourado. A bem-aventurança é a dádiva mais valiosa no céu. Ela é eterna. Por isso é representada por um círculo que não tem começo nem fim. É dourado, porque o ouro é também o mais valioso dos metais. Segue. E Lutero se manifestou assim, graça e paz por parte do Senhor. Isso ele escreve para o artista lá de Nürnberg, na Alemanha. Como você deseja saber se o selo pintado que você me enviou acertou o alvo, devo responder de forma amigável e dizer sobre meus pensamentos e razões originais, porque meu selo é um símbolo da minha teologia. O meu selo é um símbolo da minha teologia. Eu digo, a nossa confissão de fé é a expressão da nossa teologia. Segue? Uma fé fecunda, salutar, humana, cidadã. Experimentar a fé cristã é, sob certos aspectos, comparável à adoção de uma hipótese científica. Para verificar se funciona, é necessário prová-la na prática. Eu antecipei o escopo quando usei a frase: assim como o fogo sempre produz calor e fumaça, também a fé sempre vem acompanhada do amor. Então, mãos à obra. Obrigado, pastor Carlos. Nós queríamos agora abrir este momento para as perguntas, as colocações das pessoas que estão nos acompanhando. Quem está também pela plataforma do YouTube pode fazer a pergunta que estamos acompanhando por aqui e a gente leva as perguntas até o pastor Carlos. Então está aberto este momento aí, a franquia da palavra para os grupos. Eu queria trazer duas colocações, de repente, para motivar aqui o diálogo. Antigamente, na época de Jesus, o farisaísmo,
eles eram meio snobs para mostrar um certo puritanismo religioso, né? Um certo zelo pela religiosidade, mas que muitas vezes era um zelo caduco por causa da lei, mas eles queriam ser conhecidos como homens piedosos, homens de fé. E hoje isso também se repete um pouco na atualidade religiosa, onde há uma certa máscara de um zelo religioso, uma certa expressão externa que se chama de fé e que muitas vezes não se compreende muito bem o que significa fé. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco qual é o sentido dessa expressão de fé feita por um zelo religioso de aparência, né? O que isso implica teologicamente ou biblicamente, aonde podemos argumentar que, de fato, isso é ou não é, né, uma expressão de fé. E outra questão também, pastor Carlos, eu gostaria que o senhor pudesse trazer para nós sobre o termo que a gente ouve, lê por aí, secularização da fé. A gente muitas vezes vê isso em alguns artigos, né? A fé secular, e muitas vezes as pessoas não compreendem o que é fé secular, né? Então, são duas perguntas que eu gostaria de trazer para o senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a comunidade de Roma, ele, resumindo a epístola, o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. Então, todo tipo, você usou, né, pastor Luciano, a palavra farisaísmo, todo tipo de lei que ignora os preceitos e a prática do amor, ela precisaria ser, no mínimo, questionada. Ou seja, a lei, segundo o que eu entendi, a lei, ela indica, ela acusa, ela registra, usando um termo aí, ele faz o download do que é o pecado. Mas o evangelho, ele tem o remédio para esse pecado. Então, nesse sentido, claro, tinha esses grupos religiosos da época, cada um com a sua característica, cada um com a sua ênfase, mas eu tenho a impressão que nós também corremos o risco, nos dias de hoje, de uma interpretação um tanto quanto legalista. Nós não podemos simplesmente pegar algo que está lá no Antigo Testamento e transferir para hoje como sendo uma lei. Nós não lemos o Antigo Testamento olhando para o Novo. Nós olhamos o Antigo Testamento partindo do Novo Testamento. O que nós chamamos, e tem lá no Novo Testamento, da Nova Aliança. Se Deus fez aliança com o povo de Israel, ele a renovou com a pessoa e com a obra de Jesus Cristo. E precisamos também admitir, aliás, isso eu acho uma falha, uma lacuna no diálogo ecumênico aqui no Brasil, pelo menos aqui em Brasília, é muito deficitário. Nós deveríamos, a rigor, ter nos nossos diálogos a representação da comunidade judaica. Eu aprendi, quando estudei lá em Hamburgo, em 78, 79, 80, eu tive lá o privilégio de participar de um seminário com o Jürgen Moltmann, que escreveu um famoso livro, Teologia da Esperança, e com o Pinchas Lapide, um teólogo judeu. E esse Pinchas Lapide, ele informou assim: a fé de Jesus nos une. A fé em Jesus nos separa. A segunda pergunta é secularização da fé. Eu também já usei ali, quando dei o exemplo do filme, que segundo os historiadores não teria ocorrido, né? Da assim chamada cidadania terrestre e cidadania celestial. E apontei para a questão da dignidade. Então, como é que nós poderíamos traduzir a secularização da fé? É possível secularizar a fé? O que significa isso? Talvez vocês pudessem também ajudar. Como é que vocês entendem quando ouve a palavra secularização da fé?
Abrir o microfone, né? Não estou ouvindo nada. Posso entrar nesse diálogo? Posso falar, pastor? Tá bem. Então, obrigado, pastor Carlos, pela sua contribuição. Muito bom ouvi-lo de novo. E especialmente ouvi-lo cantar, né? A voz litúrgica aqui apareceu com força de novo, né? Então, assim, uma das ideias que a gente podia colocar é que fé, ela é constitutiva do humano. A fé faz parte da humanidade da pessoa. Agora, a gente precisa perguntar qual fé. Então, existem diferentes fés, isso não é simplesmente diferentes religiões, mas no mundo secular ele se move, em última instância, porque existe uma fé que o move. Eu me lembro, por exemplo, me vem agora na cabeça, assim, mas isso faz muitos anos, eu vi isso no rádio, um certo prefeito de São Paulo, na época, não sei se era o Maluf e tal, mas ele deixou de cumprir uma determinação judicial de pagamento de precatórios. E aí a repórter pediu para um comentarista, mas isso significa o que agora? E ele disse, olha, o maior estrago é a quebra da confiança. Porque existe um arcabouço jurídico e porque ele funciona, as pessoas apostam nisso, não sei se esses precatórios já eram ativos no sistema financeiro e assim, mas ele disse isso é a quebra da confiança. Ora, a confiança é um conceito teológico. Então, a gente aposta em certos caminhos porque a gente confia neles. Então, eu gosto muito de uma fala de Lutero, que a gente sabe que Lutero era alguém que passou por grandes crises de fé, e alguém que brigava muito com Deus porque estava desconfiado que nunca fazia o suficiente que Deus exigia dele. Até descobrir a mensagem, versículo aí que o pastor Carlos projetou, Romanos 1,17, não, mas a justiça de Deus, ela vem pela fé, não pelas obras. E o Lutero disse que ele percebeu as portas do paraíso se abrirem na frente dele quando ele descobriu essa mensagem. E aí a parte que eu gosto muito dele, que ele diz, quando eu conseguir confiar a tal ponto em Deus, se Deus quer me mandar para o inferno, eu quero ir dançando e cantando para o inferno, aí toda a minha angústia acabou. Isso significa o quê, então? A gente tem que assumir a precariedade da vida da gente. Nós podemos ser vítimas do coronavírus e assim por diante. Nós não controlamos a vida que nós temos. Então, se nós não estamos assim, é porque nós temos que agradecer. Se a gente não está doente o tempo todo, é motivo de alegria, de agradecimento. O Lutero diz, está chorando por quê quando você está mal? Essa é a condição humana. Se você não está mal todo dia, é porque Deus está te protegendo e assim por diante. Então, eu penso que essa é a diferença de uma fé pública em que eu aposto em certas metas e só me satisfaço se eu atingo os resultados, da fé de Cristo. Eu acho que essa distinção é muito interessante. Não é a fé em Cristo, mas é a fé de Cristo. O que é a fé de Cristo? É a confiança incondicional no Deus que se revela em Cristo, como aquela criança que o pastor Carlos coloca, que não viu o pai, mas confiou na voz dele, te atira que eu estou aqui. Então, eu acho essa é a diferença de uma fé que nos dá um fundamento e diz, olha, eu estou bem hoje, amanhã eu posso não estar, isso faz parte da minha condição humana,
ou de uma fé secular que aposta na minha capacidade de cálculo, na minha capacidade de aposta, e se eu não atinjo isso, eu me considero um fracassado. Para mim, são as diferenças. Assim. Mas acho que tem mais uma coisa, pastor Lauri. Na década de 60, afirmou-se de que os teólogos compreenderam de que o evangelho não é uma religião. Porque a religião, segundo esse autor que eu tenho diante de mim aqui, né, elas vivem do que as pessoas acham. Eu acho que a questão da fé secularizada, né, a secularização da fé, corre o perigo de estar nesse campo, de tornar a religião algo que eu produzo e não aquilo que eu recebo. Achei muito legal. Semana passada eu tenho aula sempre sexta-feira, dou aula, e aí a secretária dessa pessoa para a qual eu dou aula escreveu para mim como é que eu vou. Eu falei, olha, dizer que eu estou bem hoje, com saúde, como o pastor Lauri antes mencionou, né, é um privilégio na situação que nós estamos vivendo. Então, a fé, aí eu vejo a diferença. A fé da religião parece que ela é algo a ser conquistada. Ao passo que a fé cristã, a fé de Cristo, é algo graciosamente concedido. Não pelo nosso esforço, mas sim pela bondade e misericórdia de Deus. É por isso que interpretar isso nos dias de hoje, eu diria que é bastante pólvora, né? Porque nós vivemos uma situação muito marcada por aquilo que eu produzo. Não é só lá no Instituto de Beleza, que está em crise, porque agora a gente quase não pode ir lá, né? Não é só porque alguém estudou e sabe tudo, ou que ele tem mais, né? Não é essa conquista, mas é sim aceitar humilde e gratamente aquilo que ele me concedeu. Eu queria agradecer o Mauro. Eu fui flagrado aqui, toda vez que eu falava segue, eu ia no meu mouse para jogar adiante a lâmina, viu? Você vê como o corpo humano, o cérebro é interessantíssimo, né? Muito obrigado, Mauro, por ter sempre prontamente aí passado a lâmina adiante. Assim eu entendo, pastor Luciano. Só corrigindo, não foi o Mauro que passou, não. Foi o Carlos e a Roseli. O Mauro está transmitindo. Desculpe. O Carlos não ficou bravo com a Roseli lá. Mas a ênfase foi no meu instinto cerebral aqui. Ai. Mas, de fato, esse perigo da fé ela tomar contornos institucionais, né? E acabar tolhendo certas formas da vivência comunitária, isso é muito latente nos dias atuais e também nos tempos antigos. Eu lembro na minha época, ainda enquanto ministro na paróquia em Colatina, de um cemitério onde, aí o pastor Carlos ele mencionou a questão do filme, né? Onde uma pessoa ela foi sepultada, atravessada, né? Por motivos, com certeza, a questão de suicídio. E também naquela época, né, não se passava pela porta do cemitério as pessoas que cometiam suicídio, além de ser sepultado ao contrário, porque se sepulta as pessoas em direção ao nascente, né, como sinal da ressurreição, e sepultar ao contrário significa que a pessoa ela negou a graça divina da ressurreição. E aí eu lembro desse cemitério lá, que a pessoa ela estava sepultada ao inverso dos outros, exatamente por isso, e apesar também de que não se passava pela porta, tinha que passar por cima do muro, que não merecia a dignidade de ser sepultado pela entrada do cemitério. Então, como a fé, ela molda a instituição e ela acaba tirando o divino e colocando a lei, colocando a moral, né, colocando aquilo que é os meandros do ser humano, né, bem dito aí pelo pastor Lauri e também pelo pastor Carlos. Viu, pastor Luciano? Acho que seria bom complementar aquilo que o pastor Lauri disse. Lutero também tem suas crises de depressão. E ele estudou a fundo, segundo o que eu li,
ele estudou a fundo os casos de suicídio na Bíblia. Lá no 5º mandamento, quando ele interpreta, aparece isso. E você sabe que hoje aumentou muito o número de consultas de pessoas que, devido à pandemia, são acometidas de crises de depressão, crises de desemprego. Então, é nesse momento que a diaconia da igreja precisa estar aí. Originalmente, a diaconia surgiu quando não havia distribuição justa para as viúvas. O servir é também o ouvir, o acompanhar, o acolher. E o problema que nós temos na cidade grande hoje, na metrópole, nós não sabemos mais quem está sofrendo. No interior ainda se sabe, mas na metrópole a gente não sabe. Se a gente não liga, e nós temos inúmeros casos que os pastores não ligaram para as pessoas, não ficam sabendo quem está sofrendo, né? Então, é uma questão que realmente atormentou muito, muito, claro, acho que isso historicamente está correto afirmar, impulsionado pelo fato do contexto no qual Lutero vivia. E assim também hoje é um contexto no qual nós vivemos. Eu acho que essa secularização da fé não pode tornar secular aquilo que é celestial. Continuamos aí abrindo a palavra. Alguém mais quer trazer alguma contribuição, alguma pergunta para o pastor Carlos? Enquanto vocês vão pensando aí, eu estou dando uma breve olhada aqui pela plataforma do YouTube, alguns comentários. Silvia Petraite, ela está falando, é muito bom revê-lo, pastor Carlos, ainda que distante, né? As pessoas aí enviando saudações ao Senhor, que está aí presente conosco nesse dia. Obrigado. Então, mais alguma pergunta? Alguma colocação? Uma outra dúvida. Essa dúvida, ela parte muito do meio evangélico e envolve um sacramento da igreja, que é o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. É o argumento que se usa da fé para dizer que não se pode batizar crianças, né? Porque criança não tem fé. O que o senhor pode dizer para nós sobre essa questão, pastor Carlos? Bom, primeiro, apesar de que o método histórico crítico foi bombardeado bastante, né? Ou seja, analisar a história do texto, o contexto do texto, parece-me que essa segunda parte não faz parte originalmente do Evangelho de Marcos, primeiro. Segundo, aí decide qual é a nossa teologia, se é uma teologia da graça ou se é uma teologia da obra. A teologia da graça, ela não impõe pré-requisitos, mas a graça leva à ação. Então, eu não tenho problema com o batismo de crianças, porque essa frase de Lutero, graças a Deus, uma criança de 7 anos sabe o que é a igreja, a criança tem sim o seu condicionamento de fé, desde que os pais, padrinhos e comunidade cristã fomentem, desencadeiem o processo de descoberta e aprendizagem dessa fé. Eu guardo até hoje o cartãozinho quando eu fui matriculado na escola dominical na comunidade. Eles davam, na época, um cartãozinho, a professora escrevia o nome, embaixo um versículo bíblico, até hoje eu guardo. Então, eu não saberia negar a possibilidade de não batizar, porque não tem fé. Esse é o argumento, né? Esse é o argumento. Por outro lado, a comunidade precisa perguntar, nós como igreja precisamos perguntar
qual é a importância que nós damos para a criança e como nós tratamos a criança. Nós estamos agora colhendo frutos de uma terceirização da educação. Pais que terceirizaram a educação, e educação eu entendo no amplo sentido, não só a educação de bons modos, como eu sento, como eu não sento, como eu não como, mas no amplo sentido da palavra, da formação integral da criança, delegando-se para a escola. E a escola não é para educar, a escola é para formar. Ou seja, antigamente, a concepção, a formação integral, no sentido dos conteúdos a serem passados. Eu acho que essa terceirização da fé, da educação, ela é problemática. Nós também sabemos que houve uma certa tendência de entender a escola dominical, o culto para crianças, como um depósito de crianças. O pai chegava, deixava a criança ia na escola dominical e depois o pai vinha lá pegar a criança após o término. Não é um bom testemunho para as crianças. Então, as crianças vivem também e aprendem a partir do nosso exemplo, mostrando, indo na frente, apontando, né? Então, coisas, por exemplo, deixa eu abrir meu coração aqui. Eu fico muito incomodado se eu vou num culto e não tem confissão de pecados e não tem o credo apostólico. Só tem louvor. Ou seja, na liturgia, apura-se a teologia do pastor, da comunidade, dessa igreja. A liturgia é expressão. Se o culto é a celebração da vida pessoal, familiar, comunitária, eclesial, a liturgia é a consequência, aquilo que antes eu disse, como eu creio e o que eu creio. É a consequência, o que nós estamos crendo. Se numa religião de obras, que pessoas descobrem, inventam, praticam, ou se na graça imerecida, concedida lá por Jesus Cristo e a sua obra. Certo. Mas eu gostaria também de ouvir, né? Lauri? Eu não gostaria de transformar isso numa conversa de pastores, né? Isso é o perigo que a gente está correndo aí, né? Mas acho muito legal a sua colocação na questão aí em relação ao batismo. Assim, de fato, eu acho que tem essa dúvida se pertence ao início do Evangelho, mas hoje faz parte, né? Faz parte do Evangelho. Eu acho que a gente tem que ler com muita atenção, né? Quer dizer, quem crer e for batizado será salvo. Agora, veja, na condenação, o batismo desaparece. Quem não crer será condenado. Então, o foco está na fé. Está na fé. O batismo não é menos importante, porque o batismo, ele introduz, ele vincula a criança a uma comunidade de fé. Acho que esse é um detalhe extremamente importante. Eu gosto de dizer isso. Cristianismo é uma religião de grupo. Não se pode ser cristão sozinho. Então, a comunidade que é o berço onde a fé se desenvolve assim. O batismo como sacramento também é extremamente importante, porque como sacramento, ele nos diz que a igreja não é um produto que é dela mesma, não é a gente que faz a igreja. A igreja é um testemunho de algo que ela recebe. Portanto, fazer os sacramentos é um testemunho público que a igreja não se prega a si mesma. A igreja é o veículo de algo que ela recebe e dá adiante. Portanto, a igreja tem que sempre se perguntar se ela está sendo fiel a esse princípio. Ela não é uma instituição que é autossuficiente.
E aí eu concordo, eu acho, às vezes, a gente, como se tende a racionalizar tudo, a gente perde a dimensão mística do sacramento, seja do batismo, seja da Santa Ceia. E que eu penso que é uma questão fundamental para a vivência da fé. Eu também eu tenho um pouco essa concepção aí muito bem colocada pelos dois. Há uma certa confusão do que significa, às vezes, nessas frases bíblicas que são colocadas muito isoladas, do que é graça e do que é fé, né? A graça, ela cria a fé em nós. A graça é um presente divino. A fé é uma resposta que vem de nós diante de uma graça que já foi concedida, né? Então, a questão da frase que você crê e ser batizado, às vezes as pessoas as conectam tanta frase em si mesma que elas esquecem de colocar a graça ali dentro. A salvação, ela tá dentro da graça divina. A fé é uma resposta diante de tudo isso. E a gente tem que ter a concepção de que batismo não salva ninguém. Então não pode se atrelar a questão da fé e o batismo como se fosse um pressuposto para agora a graça de Deus me cair como uma luva e pronto, acabou. Então, o problema muitas vezes é pegar essas frases bíblicas e fazer um slogan de uma igreja e achar que as outras igrejas que não se enquadram nisso aí, elas estão erradas porque não concebem muito bem o que significa fé, né? E aí foi muito bem dito, o pastor Carlos, ele trouxe isso durante a sua colocação, que a fé é uma resposta diante daquilo que nós vamos cotidianamente recebendo pela graça divina. E a fé, ela só pode surgir como resposta por causa da graça, né? Ninguém cria a fé sozinho. Você precisa ter um pressuposto para essa fé surgir. E essa fé está em Deus, né? Ela é uma resposta humana, mas ela só surge por causa de Deus e porque Deus permite com que essa fé nasça em nós. Não sei. Estamos aí, alguém mais quer trazer alguma colocação, alguma pergunta? Pastor Luciano e demais, seria muito interessante, mas eu não entrei nessa área, eu só citei duas, a saber, Nicéia, um dos credos, né? E também a Confissão de Augsburgo. Eu entendi que seria mais numa área da história, mas seria muito interessante aquilo que o pastor Lauri disse, a igreja é uma igreja, a fé cristã é uma fé de grupo, de comunidade, né? Seria muito interessante analisar como essa comunidade expressou, se a gente olha lá os documentos da igreja, em diversos momentos houve uma manifestação. Nós cremos, por isso nós temos que dizer isto. Primeiro. Segundo, o elemento místico e salvífico do batismo e da Santa Ceia, Eucaristia, ele não está sendo levado a sério, no meu ver, no tocante à pregação e compreensão do que é, de fato, o sacramento. Vocês sabem que o Lutero, em algumas vezes, também entendeu, tem escritos dele, entendeu também a absolvição lá, né? A confissão auricular como um sacramento. Então, eu acho que a fé precisa também ser explicada, não racionalmente, mas com as armas que o Espírito Santo nos dá. E nesse sentido, me parece que nós ajudaríamos muito as pessoas se pregássemos mais sobre os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Eu levei quando fui trabalhar na Alemanha, em 93, a primeira pergunta que eu tive que responder é quando recebi a comunicação que tinha um batismo fora do culto. Eu não entendia muito, porque o meu trabalho de conclusão na faculdade tinha sido como deve ser a prática do batismo, na concepção evangélica. E, para mim, o batismo deve ser dentro da comunidade cristã, porque ele se torna, a partir daí, membro, ele ou ela, a criança, no caso, membro da comunidade cristã. Eu tive que refletir a respeito e entender por que eles faziam. Depois eu fui entender, né? Não menosprezava o batismo, mas eu precisei refletir a respeito. Eu acho que essa reflexão sobre os sacramentos, né? A gente não deve esquecer que nós somos ordenados
ministro da palavra e dos sacramentos de Deus. O modernismo tirou essa nomenclatura. E ministro com ordenação, mas a ordenação para quê? Para a pregação da palavra, ministério da pregação da palavra e a administração dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Está muito legal, a gente podia continuar um tempo, mas vocês podem fazer mais perguntas, né? Pastor Carlos, você levantou o tema, porque a nossa dúvida era se agora, nessa época, nós faríamos o estudo dos sacramentos, né? No caso da igreja, nós temos os dois, né? Batismo, questão divina, dimensão humana, Santa Ceia, questão divina, dimensão humana. A gente ia fazer esses 4 estudos sobre isso, mas acabamos caindo nos pilares. Mas eu acho que é um tema pertinente que nós vamos amadurecer essa ideia para uma próxima proposta de estudo também. Temos mais perguntas? Pastor Luciano, só uma dica, né? Por exemplo, um exemplo bem concreto. Na tradição luterana, tudo que não tem palavra e gesto é hocus pocus. Hocus pocus sabe o que é, né? É crendice, é superstição. Quando eu falo, eu tenho que, ao falar, fazer o gesto. E se vocês observam, eu sei que o pastor Luciano, porque eu acompanhei ele aqui no sínodo diversas vezes, faz. Muitas vezes você vai num culto e aí você se pergunta, mas e agora, né? Será que foi consagrado? O ministro deve sim consagrar, mas esse assunto, já estou entrando aqui nele, é para uma outra oportunidade. Temos mais perguntas, mais colaborações aí? Alguém quer participar ainda com alguma dúvida? Então vamos aos poucos agora encerrar. E antes de fazer os nossos momentos finais, eu gostaria de trazer uma oração. Eu trago sempre uma oração de Lutero e quero trazer aqui uma oração da noite de Lutero. E aí a gente, depois disso aí, depois de trazer a oração, pastor Carlos, eu gostaria que o senhor pudesse então fazer os seus momentos finais, né? E assim então a gente se despede deste momento, desse encontro aqui, sobre a questão da fé. Vamos fazer um momento de oração. Agradeço-te, meu Pai Celeste, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que bondosamente me guardaste neste dia. E peço-te, queiras perdoar-me todos os meus pecados e injustiças que cometi, e guarda-me misericordiosamente nesta noite, pois confio a mim, meu corpo e minha alma, e tudo em tuas mãos. Teu santo anjo esteja comigo, para que o mau adversário não se apodere de mim. Amém. Amém. Pastor Carlos, eu passo para ti a palavra final e também pode direcionar para nós uma palavra de bênção, tá? Bom, eu gostaria de reiterar o meu agradecimento. Foi muito legal rever vocês. É uma situação nova, né? Ver a distância, mas a distância traz o rosto, e o rosto traz a história. Então, nesse sentido, foi muito legal revê-los, saber que vocês estão bem e que estão se ocupando com os temas que dizem respeito ao nosso dia a dia na fé, né? Em segundo lugar, eu gostaria de também desejar a iluminação e a orientação para tanto o pastor Lauri quanto para o pastor Marcos, que também trarão o estudo, que sejam abençoados tanto aqueles que falarão como aqueles e aquelas que ouvirão. Foi de fato uma grande alegria ter recebido o convite, pude aceitá-lo e desejo a vocês uma noite tranquila. Tem lá uma passagem no Antigo Testamento que fala: eu não saio daqui enquanto não me der a bênção, né? Vocês conhecem essa passagem. Então, tem diversas bênçãos que agora eu me recordo, e uma delas diz: o Senhor te abençoe e te guarde,
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, seja misericordioso contigo. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Agradeço aí também, pastor Carlos, em nome da nossa comunidade, agradecemos pela aceitação do convite. Nosso próximo para a semana que vem é o pastor Lauri, ele está aqui entre nós, né? E semana que vem ele que vai ser o nosso palestrante. Sinta-se convidado, pastor Carlos, de participar conosco também na próxima quarta, às 19h30. Lauri, ele vai trazer para nós aí somente a Escritura. Nós agradecemos aí a cada um de vocês que nos acompanharam neste momento aqui de encontro, que vocês possam ter uma abençoada noite, na graça e na certeza de que Deus tem nos acompanhado hoje e sempre. Pastor Carlos, quer falar ainda? Eu quero retribuir, eu estou vendo aqui, a Juliana mandou, eu não sei trabalhar, eu acho que eu não sei trabalhar no chat aí enquanto falo, né? Mas eu queria agradecer e dizer a minha alegria de revê-los também, viu, Juliana? A Silvia antes também já se manifestou, foi muito legal. Quarta-feira eu estou nos arredores de Campinas, então se eu conseguir internet eu vou entrar e vou participar também. Será uma grande alegria ouvir o pastor Lauri. Tá certo. Juliana, você quer falar? Você está com o microfone desligado. Não conseguiu. Tá bom. Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Pastor Carlos, obrigado. Lauri, semana que vem é conosco, tá? Posso falar mais uma coisinha? Pode. No Concílio de Panambi, o prefeito veio fazer a saudação para os conciliares. Tinha lá 180 pessoas no auditório da escola, e ele estava preocupado como é que ele ia abraçar todos. Então, aí ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês ergam a mão direita. Aí eu, do lado do pastor Altman, então o pastor presidente, né? Eu falei, será que você vai dar, né? Ele falou, erga a mão direita, põe a mão direita aqui no ombro esquerdo. Agora batam 3 vezes. Sintam-se por mim abraçados, disse o prefeito. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Nos sentimos abraçados, sim. Boa noite. Boa noite. Obrigado.